Olá, família do Mediadores Brasil. Essa série que é tão especial, que eu inclusive digo aqui a vocês que é a nossa série de mais sucesso em toda a nossa grade de programação, que se chama Entrevistas, aonde nós conversamos, batemos um papo, né? Porque, embora esse nome seja um pouco mais formal, entrevistas, eu costumo dizer que aqui é uma conversa, um bate-papo com convidados muito especiais. E nesse hall de convidados especiais, eu quero dizer a vocês que hoje nós temos a honra de receber doutora Andréa Maia. Doutora Andréa Maia é aquela pessoa que todos nós, né, que transitamos pelo mundo da mediação, olhamos e dizemos assim: Uau, eu quero que um dia ter oportunidade de conversar com ela, eu quero me aproximar, eu quero conhecer um pouco mais doutora Andréa. Porque eu vejo tanta verdade, doutora, tanta autenticidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade, um carinho em tudo que fazes e que eu, inclusive, compartilho aqui com toda essa família do Mediadores Brasil, que eu já posso dizer a vocês que nós fizemos aqui uma rápida conversa antes de começarmos essa gravação e a fala dela já sintonizou com exatamente o olhar que eu sempre tive para a doutora Andréa, quando ela me disse: quando a gente faz as coisas que gosta, quando a gente faz as coisas com vontade. E é isso. Eu quero lhe dizer, doutora Andréa, que isso fica muito claro em todos os seus movimentos, em todas as suas palavras, em todos os seus gestos. Então, para nós, do Mediadores Brasil, é uma grande honra poder recebê-la. Quero lhe dizer que essa casa é sua. A porta aqui nunca estará aberta, estará escancarada para você. Então, seja bem-vinda, utilize esse espaço e, sobretudo, eh, queremos agradecer, porque tenho certeza que nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nesse dia, é, beberemos muito de um conhecimento e, sobretudo, de um tema que nos é tão caro, que nos é tão importante. Então, bem-vinda à Casa do Mediadores Brasil. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Eu fico emocionada porque realmente minha vida hoje é dedicada a não só a mediação, né, mas essa transformação na nossa sociedade. Já sofri bastante com conflito, acho que muitas pessoas, né, até a gente conseguir encontrar essa porta, né? Então, eu falo muito, eu vejo muitos alunos também mencionarem que a mediação não só vem como uma função, uma profissão que você pode ter um propósito, fazer coisas muito bacanas, né? Como você também aprende a lidar melhor com seus próprios conflitos, as suas coisas, né? Você desenvolve mais inteligência emocional, empatia. Lógico que você trabalhar com mediação, você já vai ter algumas dessas habilidades, mas você acaba aprendendo a desenvolver mais e mais. Então, realmente, eu faço tudo com muito amor. Vejo que você também faz, então, para mim é um prazer estar aqui, finalmente a gente conversando, né? A gente vem tentando estar junto, porque realmente tem essa afinidade, né? A gente não precisava se conhecer para sentir que a energia era a mesma, né? E um propósito também igual, né? Desse movimento para além, né? Do, assim, não da mediação para uma transformação realmente do nosso entorno, né? Muito agora lendo o livro Possible, né, o último do Uri, que ele fala da gente ser catalisador, eu acho que depois com a maturidade é por esse caminho que a gente acaba indo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa sua fala me faz já lembrar de que realmente a mediação é um processo de dentro para fora, né? Faz muito sentido a sua fala de que nós nos transformamos, né? Quando escolhemos a mediação, não apenas como algo para trabalharmos, mas para algo que nos norteie, né? No nosso próprio ser e nosso próprio viver. É isso. Estamos sintonizados e eu não tenho a menor dúvida disso. E aí ter a oportunidade de conhecer pessoas como você, né? Porque acaba que realmente acaba que a mediação nos traz essas conexões com pessoas com esse propósito. Eu tenho muita admiração também pelo que você vem fazendo, colocando esse espaço que você vem abrindo para outros mediadores, né? Esse conceito mesmo da colaboração.
né? Estamos dentro do mesmo barco. Bom, obrigado, doutora. Bom, eu não vou aqui, família do Mediadores Brasil, trazer todo o currículo para da doutora Andréa, até porque nós ficaríamos aqui e não teríamos tempo para fazer perguntas que eu estou aqui ansioso por fazer. Mas apenas aqui para deixar claro, a doutora Andréa Maia é fundadora da Mediar 360, conhecidíssima aí de todos nós que transitamos, né, pelo meio da mediação, vice-presidente do CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e também conselheira, né, da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax. É isso, né, doutora? Isso mesmo. Essas Perfeito. são as principais atividades. Ok. Bom, e olha só, nós vamos conversar hoje sobre um dos temas que mais recebemos perguntas dos seguidores do Mediadores Brasil. Eu não tenho dúvida alguma, doutora Andréa, que esse tema que nós vamos conversar hoje, que é os caminhos para empreender na mediação extrajudicial, traz aqui a nós, no Mediadores Brasil, uma infinidade de perguntas, porque há muita dúvida sobre como que um mediador consegue ir ao mercado de trabalho, quais são as possibilidades que ele tem. Então, que felicidade para nós podermos conversar contigo sobre isso. E eu tenho certeza de que muitas perguntas que nós vínhamos recebendo até esse momento estarão respondidas hoje através dessa entrevista. E e não poderia ser por alguém melhor do que doutor André. Então, bora começar aí. Bom, mas eu antes de começar especificamente sobre o caminho do empreendimento, de como empreender no mundo da mediação extrajudicial, eu quero lhe fazer uma pergunta. E aí, por gentileza, nem há necessidade de ter aí uma resposta necessariamente técnica. Para a doutora Andréa Maia, pessoa, o que que exatamente é a mediação extrajudicial? O que isso significa para ti, por favor? Para mim, significa uma ferramenta poderosa de transformação social. Com o meu caminho aí, minha jornada, cada vez mais eu vejo como você pode harmonizar a sociedade com a utilização da mediação extrajudicial. Voltando um passo, assim, a mediação em si já é um caminho para melhorar bastante, né, as relações, você buscar as suas soluções, você lidar melhor com os conflitos. Então, nem sempre o conflito ele vai terminar, e mesmo que termine um, vai abrir outra porta, né? A gente sabe que se tem uma coisa certa na nossa vida, que né, no decorrer dela vamos ter muitos conflitos. Então, uma vez eu até explicando para um cliente meu que era mediação, porque ele não sabia, né? A gente tem essa. Falou, então isso é uma habilidade para a vida. E aquilo ficou realmente na minha cabeça, porque é para tornar a vida das pessoas mais suave, mais tranquila. A mediação judicial, ela também tem esse propósito, mas quando você fala da extrajudicial, você dá mais margem, dá autonomia das pessoas resolverem suas questões, né, sem precisar tanto do Estado, porque eu sou muito favorável à mediação judicial, né? Eu sei que algumas pessoas criticam. Acho que é importante para a mudança de cultura, para levar a mediação para vários estados, porque nem em todos os lugares você vai encontrar mediadores formados. Tem uma série de motivos aí para a gente entender que é importante e necessário. Mas você ainda leva uma burocracia para o judiciário, que a ideia, inclusive, da mediação, uma, né, dos pontos, é você diminuir esse custo para a sociedade e Uhum. fazer com que as próprias pessoas consigam resolver suas divergências, né? Você está pensando em maior inclusão, diversidade, uma série de benefícios que a mediação pode trazer para a gente. Então, a extrajudicial você também tem, inclusive, mais margem de flexibilidade. No judiciário, como a gente está falando, uma máquina muito grande, precisa ter mais regras para a coisa poder funcionar. Uhum. Precisa ter uma medida menor de tempo para fazer essas mediações. Na extrajudicial, você vai construir o que é melhor. E para o próprio mediador também vejo
hoje como um espaço melhor, porque ele vai também tocar, né, aquela mediação dele da forma que ele entende também que funciona melhor. Porque dentro do judiciário, acho que seria muito perigoso, acho que seria a palavra, você abrir para uma mediação avaliativa, por exemplo, que você não tem como medir a capacidade daquelas pessoas efetivamente fazerem uma mediação avaliativa. Então, você fica um pouco mais focado, você fica focado, não um pouco, né, totalmente na facilitativa. Uhum. Então, você trazendo para o privado, para esse extrajudicial, ele dá espaço para mais estilos de mediadores, para mais formatos de trabalho para você oferecer, para você, inclusive, colocar mais a sua identidade dentro daquela mediação, né? O seu jeito de ser, criar outras ferramentas, né? Depois a gente vai falar de empreendedorismo, mas eu falo muito da utilização da criatividade, de você pegar as ferramentas de mediação e desenvolver outras possibilidades, outras portas, né, de resolução de conflitos. Então, a mediação extrajudicial é uma poderosa ferramenta de transformação social. Uau! Que definição forte, doutora, que definição forte. Bem, na sua fala, a doutora traz aqui algumas ponderações, né? Inclusive sobre a questão da mediação judicial, dessa mediação que ofertamos, né, dentro do Poder Judiciário. E nós sabemos que essa mediação do Poder Judiciário, ela está ali alicerçada, né, dentro de uma política construída pelo CNJ e que é implementada pelos tribunais e que é essa a mediação que chega, né, lá na ponta aos medianos. Mas a gente sabe que essa mediação ofertada no Poder Judiciário, por vezes, ela tem algumas limitações, né? Seja em termos de tempo, pelo volume, pela quantidade, né, de processos que ali giram, seja pela questão de recursos técnicos, enfim. A minha pergunta vem no seguinte sentido: na sua opinião, a mediação extrajudicial, ela poderia ser um caminho viável para nós ofertarmos uma experiência um pouco mais ampliada, um pouco mais diferenciada de mediação, onde nós pudéssemos entregar melhores experiências sobre o que é uma mediação e, ao mesmo tempo, concomitante a essas boas experiências de mediação, estarmos, então, fortalecendo o próprio Instituto da Mediação e a cultura do diálogo? Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, sabe? Porque eu vejo muitos alunos, né? Eu tiro como medida, eu dou muita aula, né? O que esses alunos depois adoram a mediação, aí voltam depois para conversar comigo, como que faz para trabalhar, muita gente focada no judicial como a única porta. Então, eu entendo, como eu falei, que a mediação judicial é importante, é um ambiente bom para treinamento, inclusive, né, para quem está começando, mas também para quem é experiente, né? Acho que, como eu falei, a gente tem um papel aí dentro da sociedade, nós mediadores de transformação. Então, é onde, né, tem um autor que ele até compara com o hospital, né, que pega acidentes assim mais graves, porque é para onde hoje, né, na nossa cultura, vão os conflitos de todas as espécies. Você vai para o judiciário, você vai encontrar de tudo, de família, dentro de empresa, você vai encontrar navegação, propriedade intelectual, né? Você tem muitas possibilidades. Só que a gente esbarra numa estrutura que é a burocrática, né? Então, tem desafios com relação à remuneração desses mediadores, é, pessoas que acham que tem que ter concurso, outros acham que não há essa necessidade, e nisso fica uma discussão que é legítima, necessária, mas que o mediador não pode jogar todas as ferramentas dele ali se ele quer sobreviver de mediação. A não ser que realmente ele tome uma posição de que vai trabalhar voluntariamente ali para, né, esta vida, ou porque já se aposentou e quer só se distrair. Mas eu vejo muitos alunos voltando para mim
para saber como que pode ser remunerado, como pode fazer a venda desse serviço, né, essa mudança cultural que é necessária. Então, o judiciário ele ajuda nessa mudança, uma vez que acaba, né, pelo novo Código de Processo Civil, pela lei aí dando um incentivo a utilizar. Mas eu falo muito para os mediadores, né, que aqui é nosso público, eu acredito que a maioria seja mediador, ou quem quer mediar, mas assim, existe um conceito básico da negociação que é o BATNA, né? Então, precisamos ter outras alternativas. Jogar todos, muitas pessoas vão lá fazer o curso, investem bastante dinheiro, pensando que um dia vão trabalhar para o judiciário. E isso pode demorar, ou pode trabalhar e não ter o retorno do que foi gasto. Então, criar esses outros espaços, ter essas outras alternativas em tudo na vida é Uhum. bom. Então, eu incentivo muito que as pessoas busquem essa alternativa da mediação extrajudicial, justamente porque, inclusive, você pode ter mais controle sobre o serviço que você vai fazer, o valor que você vai cobrar, o estilo de mediação que você vai fazer. Se você quer vender outros serviços, que seja mediação avaliativa, uma conciliação, uma facilitação de negociação, são tantas possibilidades, tantas portas que se abrem quando você fala de mediação. Eu vejo as pessoas muitas vezes, primeiro, ficando presa naquele conceito mais tradicional de mediação. Uhum. Então, isso, para quem está começando, pode afunilar as oportunidades. E se ficar esperando o judiciário, pode ser demorado, porque, mais uma vez, você está julgando por terceira decisões da sua vida. Você quer tomar as rédeas para você, como você quer que seu cliente tome as rédeas de controle do conflito dele, você também deveria tomar da sua profissão. Então, eu faço mediação judicial, hoje eu escolho, porque realmente eu acho que, às vezes, inclusive, tem certas mediações que não caberia ser feita de forma gratuita, mas eu acredito muito nesse mercado, inclusive porque dá mais margem para o teu cliente fazer uma escolha, né, mais acertada do que funciona melhor para ele, né? No judiciário você não tem tanto essa possibilidade de escolha. E é isso, você falou da autenticidade, achei incrível, né? Eu fico feliz porque eu busco sempre botar a minha assinatura, entre aspas, né? O meu jeito, dentro da minha empresa, dentro das minhas mediações. Quando não cabe para mim, eu passo para outras pessoas, eu não sou aquela pessoa que quer abarcar tudo, porque eu não acredito que o mediador vai atender todos os tipos de mediação, né? Até porque tem pessoas que vão querer uma pessoa um pouco mais incisiva, outros, né, a gente sabe aí da quantidade de estilos que tem. Então, um bom mediador, né, até preocupado ali com a questão ética e, né, de todos os valores que a gente deve carregar aí, deve saber também quando é a hora para passar para outro, porque não é para ele, né? Talvez no judiciário a gente não vai ter tanto esse espaço de botar a nossa cara, de fazer do nosso jeito e até desses formatos, né, que eu falo muito, né, inclusive com digital, que eu mergulhei muito no digital, das múltiplas milhares de portas que tem hoje, se você sabe usar essas ferramentas. Então, eu não sei se eu respondi, né? Acabei me estendendo aqui. Muito, nossa, uma abordagem importantíssima, prof. E aí, eu até já vou aqui, diante da sua resposta, quando a doutora, quando a professora nos traz. Eu acredito muito nesse mercado, ou seja, no mercado da mediação extrajudicial. Bom, então, já agora direcionando um pouco mais, com enfoque aí nas tantas demandas que a gente recebe aqui no Mediadores Brasil, sobre como atuar, né, como se sustentar nesse mercado da mediação, porque a sua fala foi importantíssima, né? Ok, importante a passagem pelo sistema aí de mediação do Poder Judiciário, porque temos sim uma oportunidade, muitas vezes ímpar, de nos lapidarmos, de conhecermos diversas áreas, inclusive, né, doutora?
me faz lembrar aqui que, para além dessa capacitação que a gente acaba tendo a oportunidade quando estamos atuando dentro do Poder Judiciário, também temos a oportunidade para nos identificarmos com as diversas áreas, né? Porque teremos contatos ali com conflitos familiares, conflitos empresariais, enfim, sucessões, e podemos, inclusive, ver qual dessas áreas que talvez a gente queira se especializar. Algo que eu entendo hoje como fundamental, né? Para o mediador poder ir para o mercado e ter êxito, né? O critério da especialização. Afinal de contas, o mercado está aí e a gente sabe que ele é exigente, né? Então, me diga uma coisa, por favor. É, segundo a sua avaliação, com toda essa experiência que a professora tem, e quais seriam os três, digamos assim, os três passos iniciais para quem deseja começar a trilhar um percurso na mediação extrajudicial? É, os três passos seriam estudar, a prática e ter um mentor, né? Mas vamos desenvolver isso. Estudar, hoje é um desafio, porque assim, acaba que eu apareço muito nas redes sociais, né? Você sabe, você também investe nisso, é importante hoje para quem trabalha com mediação, de uma certa forma é uma inovação, eu falo que é um negócio antigo, mas que hoje tem outra roupinha e que é visto como uma inovação. Sim. Então a gente tem que estar ali divulgando, falando, e aparece bastante gente com essa pergunta, né? Uma das coisas que vem assim, eu queria fazer um curso, mas eu entro lá no Google, digito curso de mediação, vem 300 cursos ou mais, né? Um volume muito grande. Como é que eu faço essa escolha? Então, assim, primeiro passo, estudo, escolher onde você vai fazer o seu curso. Essa escolha, ela passa por você fazer uma certa pesquisa sobre aquela instituição, sobre as pessoas que estão envolvidas. Você quer saber um pouco mais da credibilidade? Tem o CONIMA, né, que é o conselho aí responsável por toda essa Ótimo. fiscalização da juntação e arbitragem. Então, eu sugiro buscar informação se aquele curso está credenciado. Mas pode ser, né? Tem cursos que não estão credenciados, mas tem uma qualidade. Mas, assim, identificar aquele curso, quem são as pessoas envolvidas. Se você tiver a possibilidade de conversar com alguém que já fez aquele curso, melhor ainda. Eu dou aula em várias instituições, quando as pessoas me perguntam, eu geralmente dou uns 3 ou 4. Mas o estilo daquela instituição tem a ver com você? Porque você, dando uma olhada também na ementa, nas matérias, na forma, né? Hoje a gente quase todo mundo tem nas redes sociais, como a pessoa se coloca. Qual o caminho que você quer? Eu acredito muito na especialização, que nem você. Então, essa instituição, ela puxa mais para um lado empresarial, ela puxa mais para um lado de psicologia. Qual o tom que ele... Tem algumas instituições que preparam, são de extrajudicial, mas tem uma carinha mais judicial, né? Tem professores quase todos que são do judiciário, não sei o quanto eles vão poder trazer muito de case, de prática, né? Para além da parte teórica que é dada no curso. Então, eu sugiro pesquisar bastante. Tem muito conteúdo gratuito hoje, o meu próprio curso, né, falando disso. Como eu tenho essa missão também da disseminação, tem uma Fale um parte pouco, prof. introdutória que é gratuita. Desculpa lhe interromper, Hã? desculpa lhe interromper, mas fale um pouco sobre esse curso, é importante para o público do Mediadores Brasil. Que bom. Eu criei um curso chamado Mediar Master, que é justamente com base na dor dos meus alunos que vinham falar sobre ter estudado mediação, eu investido muito dinheiro e Uhum. depois não estar conseguindo trabalhar ou não era aquilo que eles imaginavam. Então, esse curso, primeiro, tem uma parte introdutória que é gratuita. Qualquer um pode entrar e entender o que é mediação, que vai encontrar no curso e ver o meu estilo de aula, né? Para não acabar, não pode dizer que comprou uma coisa por outra, porque ele vai ter uma espécie de uma degustação e sai com um certificado introdutório. E aí já entende o que é mediação e as possibilidades. Eu falo bastante de mercado.
Depois, para além disso, né, quiser fazer o curso inteiro, eu falo bastante. O meu curso é focado em empresarial, apesar de eu falar um pouco das outras áreas, que é importante saber, mas tanto que a aula de família não sou eu que dou, porque não me senti com a capacidade de trazer toda a riqueza que é da área da família se eu não atuo nisso, né? Eu atuo na empresa familiar, mas é uma outra lente, né? Conflito. Então, e falo muito de empreender, que é justamente o que falta muitas vezes, né, para quem vai buscar mediação, que às vezes quer trabalhar de forma autônoma, ou alguém que acabou de sair da faculdade e não sabe por onde começar, como fazer uma venda, contabilidade, é uma série de coisas que tem por trás, por menor que você seja, né? Assim, saber emitir uma nota, tem alguns detalhes que as pessoas têm, precisam, né, como estruturar um negócio, como buscar o seu cliente. Então, essa parte do estudo, e eu busquei fazer, né, ele é gravado, que é justamente para ficar um valor mais acessível. Então, eu falo assim que é, um, é uma escada, é um degrau para depois você investir mais, porque muita gente se frustra também porque tem cursos muito caros, tem a parte prática, que é importante. E aí, quando a pessoa já gastou, não era aquilo. Então, o meu curso, ele visa trazer, é uma formação de mediador extrajudicial, mas dentro de um custo mais baixo, menos interação com o professor, mas eu também, de tempos em tempos, aí lanço as mentorias, que aí é para discutir o que foi visto lá. Aí a gente senta, faz simulação, aí discute, mas assim, o conteúdo teórico de mediar e de empreender vai ter ali. Então, e ali tem a parte introdutória, gente, para quem ainda está em dúvida, é, pensar no que é. Porque mesmo na introdução eu também falo de mercado, possibilidades, né? Na introdução tem a entrevista com um mediador americano, que eu tento mostrar o que aconteceu nos outros mercados, que não quer dizer que vai dar certo aqui, mas como norteador para a gente criar a nossa própria colcha aí de retalhos, né? Onde a gente vai juntar de experiências, beber de vários lugares. Então, passo um, estudo, mas escolha bem onde você vai fazer esse curso e põe a medida no que você vai investir, tá? Porque eu acho que com a cabeça de empreendedora, né, tem que ter essa estratégia de saída e entrada. Uhum, uhum, Aí a segundo, né, fez o curso prática. Inicialmente, eu sugiro buscar fazendo em dupla, ou o próprio caminho do judiciário, onde você tem margem de poder observar, depois mediar junto com outra pessoa, até você se sentir seguro para mediar sozinho. Tem espaços de comunidades ou trabalhos voluntários, também em dupla, né? Não é porque é voluntário que vai ser uma qualidade menor, é simplesmente que você tem mais espaço até de negociação com aquelas partes de ter um observador, uhum. né? Enfim, para ser um ganha-ganha. Então, o segundo passo é essa prática, buscar os espaços para você testar o que você aprendeu, ajustar o que você vai errar no início, porque todo mundo vai errar, mas a gente vai se desenvolvendo como em qualquer, né, profissão. Então, e é uma profissão muito humana, né? Eu já participei de alguns grupos de estudo e sempre acompanho muitas pesquisas falando sobre como medir a qualidade do mediador. Acaba sendo um grande desafio porque são coisas muito humanas, né? Como você põe medida em, ele é empático, ele tem inteligência emocional. São medidas difíceis, né? Tem uma pesquisa americana que fala é empático, é confiável. Isso é muito subjetivo, né? Então, vamos lá trabalhar na prática mesmo, porque essas habilidades não ficam só na teoria, não vai ficar só atrás de uma mesa escrevendo, né? É o tipo da profissão que você tem que se jogar para dentro. Isso, E isso. o terceiro, é mentoria, porque eu acredito que para o resto da vida é bom você ter alguém que você confie para trocar, né? Isso, até um tempo atrás eu tinha questões se era algo importante que pudesse agregar. Hoje, assim, eu acredito muito na mentoria, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, especialmente de forma autônoma, então você precisa ter alguém mais experiente para se ajudar, né? Até hoje eu tenho mentores que não me acompanham constantemente, mas se eu tenho
dificuldade, uma situação que eu fiquei em dúvida, eu vou conversar com essa pessoa, seja dentro da mediação em si, né? Alguma mediação esteja um pouco mais encrencada e às vezes é legal você estar conversando com outra pessoa. Eu dou essa mentoria, mas eu também tenho mentor, né? E é que nem psicóloga, né? Que também tem lá o Isso, seu próprio isso. psicólogo. E para a parte de empreendedorismo também, que eu estou sempre aprendendo, é sempre coisa nova que vai aparecendo, nem sempre a gente consegue acompanhar tudo. E aí o mentor, ele vai, são muitas possibilidades, esse é outro ponto. Muitas vezes a gente fica confuso, eu já fiquei no passado, daí que hoje eu também eu falo que eu tenho a minha mentoria para ajudar também as pessoas a não, né, fazerem novos erros, não fazerem os mesmos que eu. Mas a Uhum. mediação ela traz muitas possibilidades. Tem uma chance muito grande de você ser dragado para meter a mão em muita coisa. E aí você não acaba ficando bom dentro de uma especialização, né? Eu aprendi isso realmente caindo e levantando. Eu dispersava muita energia em coisas que eu não tinha, né? Talvez tanta habilidade, então eu tinha que investir muito mais tempo para fazer acontecer. Emocionalmente, para mim, eram mais desgastantes. Então, eu aprendi a trazer mais foco, a fazer uma coisa de cada vez, a não Uhum. querer abraçar o mundo, até por ser uma coisa muito gostosa, a mediação, que te empolga, que te brilha os olhos. Às vezes você tem vontade de, né, entrar. Eu também participava de várias associações, queria fazer, né, e acontecer. Só que você tem que cuidar de si próprio, né, do seu tempo com a sua família, do seu bem-estar, do seu negócio, para esse negócio fazer dinheiro, né, ninguém vive de vento. Então, passei a colocar essas limitações. O mentor, ele me ajuda muito, porque a chance de sair dos trilhos, de vez em quando, com toda a minha experiência, eu já fui pior, mas de vez em quando eu falo, caramba, tá lá, você de novo, né? Aí põe lá o quadrinho, né, do que é essencial, do que pode ser feito depois, do que não deveria estar na minha lista. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Bom, é, eu acho que eu não posso passar para a próxima pergunta sem antes demarcar isso aqui para o nosso público, porque a doutora trouxe aqui algo muito importante. Bom, eu estou fazendo aqui muita anotação, porque suas falas são fantásticas e trazem muito subsídio. Então, olha só. Doutora Andréa Maia está nos dizendo a todos aqueles que querem começar a jornada buscando um espaço aí na mediação extrajudicial. Ela entrega aqui três passos fundamentais. O primeiro, estudar, e ela inclusive disponibiliza um curso aqui com uma etapa inicial gratuitamente para aqueles que, inclusive, querem conhecer um pouco melhor a mediação, querem entender se isso realmente faz sentido na vida delas. Então, acessem aí, as redes sociais e procurem esse curso, porque eu já vou dizendo aqui, se é da doutora Andréa, não pode estar fora da sua jornada. Tem, se não o fez e já está no mundo da mediação, volta lá e faz, porque sempre tem conteúdo de valor. Então, primeiro passo aqui da doutora Andréa, estudar. Segundo passo que ela sugere, praticar. Inclusive, ela deixando dicas aqui. Trabalhe em conjunto, mediador e co-mediador. É importante. Vá buscando experiência, vá se fortalecendo. E, inclusive, ela não usou essa expressão e eu não sei se posso usar, a doutora me corrija se eu cometer qualquer deslize aqui, mas eu captei aí na sua fala que quando a doutora diz praticar, vem aí um quesinho de vá formando o seu próprio DNA enquanto mediador, a sua identidade. Isso é bem importante. Estou correto? Correto, Ah, corretíssimo. pronto, perfeito. E a terceira dica aqui que ela nos entrega é: tenha um mentor. Esse mentor será alguém que vai estar sempre te ajudando,
te possibilitando um espaço de trocas, né? Tá com alguma situação, poxa, não sei se é bem por aqui, não sei se estou indo pelo caminho certo, enfim. Mentor é aquele alicerce, né? Que nós precisamos no momento que a gente dá uma balançada, sabemos que lá tem um porto seguro que nos ancora e nos põe de volta para o eixo. E aí, eu adorei a sua expressão, doutora André, adorei. Porque eu costumo dizer que as grandes personalidades, seja na área que for, elas têm algo que é sempre muito presente: humildade. E quando você vem aqui com toda essa bagagem, com toda a sua jornada no mundo da mediação e diz assim, às vezes eu ainda dou uma escorregada e saio da pista, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso porque quero dizer que também faço isso e não tem como ser diferente, né? É da própria jornada, da vida, da experiência, né? Então, é, bem, há aqueles mediadores, a gente deu aqui, né, a professora trouxe aqui uma fala muito valiosa para aqueles que querem iniciar ou que estão iniciando a jornada no mundo da mediação. Bem, mas há aqueles que já estão aí no percurso, né? E que talvez deu uma derrapada aí, saiu um pouco da pista, precisa retomar o caminho. Eu preciso lhe perguntar, que dica dá a essas pessoas, aqueles que já atuam na mediação extrajudicial, mas que talvez estejam tendo alguma dificuldade para se manter, para se sustentar em todos os sentidos nesse lugar? A mediação, ela é vista como uma inovação, né? Uhum, Às vezes eu falo, gente, isso aí existe há séculos, desde praticamente que o mundo é mundo. Mas realmente hoje ela tem uma roupagem, né, uma estrutura diferenciada, e as pessoas veem como uma inovação. Você, em vez de ir para o judiciário, né, buscar o que deveria ser o natural, né? Então, né, antigamente, né, lá atrás, quando se falava em métodos alternativos, que a gente não usa mais tanto essa. Mas era alternativa ao judiciário, né? uhum, E quando o judiciário deveria ser o alternativo ao natural, que é a gente buscar resolver os nossos conflitos de forma direta. E aí não deu, né? Às vezes não dá. Aí você vai delegar para um terceiro tomar essa decisão por você. Mas eu sempre levanto a bandeira que a gente deve tentar esse primeiro passo. Então, ela é uma inovação. E por isso a gente precisa investir bastante em formar cultura, em levar as pessoas a entenderem o que que é, como que pode ajudá-las, entender o interesse de cada pessoa. Então, a forma de vender para um vai ser a mesma para o outro, né? Então, o mediador trabalha muito essa a mesma forma que você trabalha depois da mediação, né? Entender aquelas pessoas com a curiosidade sobre o conflito, também a curiosidade sobre o que, por que, né? Sim, ou por que não utilizar a mediação, né? Essa é uma coisa de convencimento. Então, primeiro, saber se você tem a habilidade de empreender. Eu acho que e falando de empreendedorismo de uma forma mais ampla. Se você quer trabalhar sozinho, desenvolver a sua prática, o empreendedorismo, né, vamos aqui contextualizar, porque cada um pode ver de uma forma, mas eu vejo, né, essa forma mais ampla como você está atento a oportunidades, disposto a assumir risco e investir também nesse risco, né, investir financeiro e saber quanto que você vai colocar. Nem sempre, né, a gente fala empreender, vou ter que botar uma grana alta, não precisa, você vai se estruturar e você pode empreender dentro de casa, você pode empreender dentro de um colégio, você não precisa montar uma empresa para empreender. uhum, Então, mas você tem que ter a veia de empreender para vender a mediação. Nem todo mundo tem, não fiquem tristes. Se una a alguém que tenha. Então, talvez não seja o caso de você ter a sua prática sozinho, porque vai precisar ter o lado vendedor.
Uhum. porque não é uma coisa como o judiciário, que as pessoas hoje, né, sabem o caminho do escritório de advocacia, e tem vários por aí. Algumas pessoas, muitas pessoas não buscam a mediação até porque não sabem, depois até advogados, tá? Uma vez fui fazer uma mediação para um advogado, primeiro não sabia o que que era, depois achou que era, não, era perda de tempo, mas aí aceitou porque era uma discussão de sócio, de um escritório de advocacia, o sócio insistiu muito. Depois ele gostou tanto que passou a indicar para os clientes dele. Então, não sabia o que que era, não tinha experimentado, né? Uhum. Então, a gente tem esse desafio de levar a mais pessoas entenderem o que é mediação, aos próprios advogados entenderem que isso não vai diminuir o trabalho deles, que é um outro formato, e que o mundo está caminhando em direção a muitas transformações. Então, é importante você ter um leque maior para oferecer para os seus clientes, até para fidelizar, para ele se sentir seguro. Tem cliente que às vezes não vai também ter o dinheiro mesmo por um processo judicial mais longo, então você pode dar mais margem para aquele cliente trabalhar com você. Uhum. Mas é como se eu trocasse de chapéu. E eu tenho um sócio que me ajuda também, que não aparece, não é mediador. Por quê? São muitas vezes decisões duras, difíceis. No caso, quando, né, tem mediadoras, amigas minhas, que não querem crescer. Eu fiz uma escolha de crescer. Uhum. Isso demanda gerir equipe, isso demanda, às vezes, não saber se no fim do mês eu vou ter como pagar, sempre fecha a conta, mas dá um frio na barriga, né, inicialmente, especialmente. Depois você vai botando mais o pé no chão, né, criando. Mas você acorda sabendo que você é responsável por outras pessoas. Você tem que demitir. São coisas que, para algumas personalidades, conviver com esses desafios não é tão simples. Então, assim, eu tenho capacidade de empreender, mesmo que eu vá ficar pequeno, eu quero empreender sozinho. Eu tenho as habilidades de venda, de persuasão, eu falo muito no meu curso. Eu tenho uma aula de comunicação extensa que eu falo, que até vale assim para quem já é formado em mediação, porque tem algumas coisas que eu acho que faltam nos cursos, né? Eu fui criando o que eu achava que era importante, assim. A gente fala muito quando a gente é treinado para mediação em facilitação de Uhum. comunicação. Quando você põe o chapéu do empreendedor, você vai falar mais de persuasão, você tem que convencer o outro. A gente tem uma cultura no Brasil de achar que persuasão, e não foi uma vez, né, que me perguntaram, mas persuasão não é uma coisa ruim? Não, Uhum. depende da forma como você usar. Você está usando para uma coisa boa, e quanto mais você aprende a usar essas técnicas, você tem mais capacidade de persuadir. Você tem que ter cuidado, né, especialmente para não usar dentro da mediação. Mas para vender, você precisa convencer o outro que mediação é bom. Você está convencendo de uma coisa que você acredita, e você não está convencendo alguém a roubar, né? Vamos lá. Aí Uhum. você estaria usando mal a persuasão, né? Uhum. Você está convencendo alguém a utilizar algo que pode ser transformador na vida dela, né? Então, mas a gente precisa vender, a gente não tem que ter vergonha de vender. Eu vejo muito mediador com dedos com isso. Você tem, sabe, eu acredito muito no meu negócio, eu acredito muito nisso que eu estou vendendo, eu acredito que é bom para a sociedade, para quem está aqui na minha frente, que eu estou conversando, então, cadê os elementos? Né? E eles passam por, no fim, três pontos muito simples, né? Que é você demonstrar autoridade, você trazer números e a própria emoção, trazer emoção, né? Então, é lá o ethos, partes, logos, né? Antigo lá da retórica, que eu entendo mal explorado nos cursos de mediação, e o mediador ele vai sair, seja lá qual a formação que ele for fazer, né? Pode ser que ele vá trabalhar no escritório, tem escritórios, câmaras, mas ele, até para isso ele tem que vender a ele mesmo. Então, Uhum. isso Uhum. também é outra habilidade que a gente, né, cada vez mais precisa. Em algum momento, você vai ter que estar se vendendo, você pode estar perdendo emprego, você pode estar mudando de escritório de mediação, você pode estar querendo fazer uma outra coisa, então é uma ferramenta importante
A gente tem que saber se vender. A gente tem que saber se colocar nas redes sociais. Eu Uhum. sou uma pessoa tímida, tem aluno meu que brinca quando eu falo isso, né? Fala, você não é tímida, gente. Isso é uma jornada, tudo na vida, com esforço a gente treina, né? Constância. Eu era péssima para falar em público, eu me tremia nas bases. E eu até acredito que, por acreditar muito, né, por entender que era importante eu falar para os outros, sobre essa coisa tão bacana, eu acabei me motivando, me estimulando. Mas eu fiz curso de oratória, tem gente que não precisa, Uhum. tem gente que precisa. Eu estudei muito para ter bagagem, para ter firmeza no que eu estava falando, né, ter conteúdo. Então, mas hoje, de uma forma ou de outra, você vai ter que se posicionar. Ah, não gosto de aparecer em rede social. Você vai usar um avatar, ou vou escrever. De algum jeito você vai ter que aparecer. Mas Uhum. precisa fazer venda. Se você puder colocar a sua cara, melhor, porque é isso, você vai criando conexão com as pessoas, credibilidade, a própria autoridade, né? De que você está seguro no que você está passando, no que você está vendendo, no que você trabalha. Então, é outra habilidade que o empreendedor precisa ter. Então, o mediador, ele tem que entender, né, se ele quer trabalhar no extrajudicial, que ele tem que desenvolver essas outras habilidades. E se ele não tem, é isso, colaboração, né? O que a gente fala tanto dentro da mediação? Eu trabalho com startup hoje, né? Então, eu comecei a desenvolver outros modelos, plataforma, é, busco levar maior acesso para as pessoas. Então, tem gente que não consegue sair de casa, tem mediador que não consegue também sair de casa. Então, você tem que ter esse olhar criativo para se destacar dos outros, não fazer mais do mesmo. Você tem que botar a sua cara, seu DNA, e isso é com o tempo. No início, você vai se inspirar em outras pessoas, e é normal. Quando eu comecei, eu pegava lá um outro professor que eu achava o máximo, e aí, às vezes, a gente tenta até copiar e depois a gente vê que a roupa não cabe, né? E a gente vai criando o nosso formato. Mas são coisas que a gente tem que passar para aprender e até fazer essa descoberta, né? Do que cabe na gente, realmente aí a gente vai conseguir transmitir, né? Essa segurança para o nosso cliente. Hoje eu dou aula, né? Quero formar outras pessoas que, né? Ajudá-las a encontrar o caminho delas. Então, a habilidade vai ter que tomar risco, né? Você está falando de inovação, mas você não precisa se jogar de cabeça no risco. Né? Tem gente que fala, vou ver, vou largar tudo. Eu até fiz isso, tá, gente? Mas eu não recomendo, porque você tem que ter estrutura para esperar o negócio acontecer. Isso pode criar uma certa ansiedade. Então, com base na minha experiência, eu falo, gente, se você tem capacidade de levar dois pratos por um tempo, manter alguma prática mais tradicional que você tem, sentindo como é que você se sente nesse mercado. Tem a parte financeira que a gente não pode desconsiderar, então talvez no início você não vá ter mediação o tempo todo, vai ter que investir em algumas coisas, mas eu sempre recomendo investir o mínimo possível no início, sabe? Aí tem que ter planejamento, aí eu sento com o meu sócio, esse aí é o bom de planejamento, a parte financeira que eu não tenho tanto esse olhar para um business plan, essas coisas, mas isso também é algo quando a gente começa a crescer. No início não precisa de nada disso. Hoje eu estava até mostrando uma apresentação minha para uma pessoa, falou, você que faz, hoje eu tenho um design, mas eu não comecei tendo um design. Hum. Eu comecei, é isso, tem que ter garra, disposição, curiosidade, é outra coisa. Então, mete a mão lá no Canva, de repente é um saco, você não gosta, mas a gente não vai fazer o tempo todo só o que a gente gosta em qualquer profissão, gente. Eu não vejo assim uma profissão que você esteja totalmente completo, que você só vá fazer coisas que você ama. Vão Uhum. ter coisas que não estão tanto, você vai colocar mais energia, mas é isso, né? É uma troca, mas hoje eu vejo que eu faço muito mais do que eu gosto, né? E conforme também você vai se fortalecendo, aí você começa, né? Se pegar, às vezes eu mostro nas minhas aulas, né? A minha primeira identidade visual, até o nome da empresa eu mudei, no início tinha um conceito A, virou B. Era horrível, os países do PowerPoint, vou combinar. Mas me servia porque eu precisava naquele momento de venda.
Mas aí eu fui, né? Eu falei, mas aí eu boto meta. Daqui a um ano, sei lá, eu quero ter dinheiro para ter um designer para mim. E aí eu vou fazendo os cálculos e vou vendo como é que eu chego lá. E entendendo que uma hora eu vou poder parar de ficar metendo a mão no campo. Mas isso eu nunca parei, porque eu ainda uso bastante eu mesmo, porque tem hora que tem emergência, fim de semana eu não quero né, ir lá acomodar a pessoa que trabalha para mim, eu quero, sai uma notícia, você sabe como é que é isso, que você faz a mesma coisa, né? Chegou um domingo, uma pô, não vou ligar pro cara hoje, vou eu hoje fazer o post do meu jeito, não fica igual ao dele, mas sai. Então é isso, o empreendedor, ele tem que ter garra, ele vai ter que ter olhar multidisciplinar, ele vai ter que ter verbo para venda, ele vai ter que ter um olhar para meta, e se não tiver, se una a outra pessoa. A melhor coisa do mundo para a gente crescer é a colaboração. Eu aprendi isso. Eu venho de um mercado extremamente competitivo, isso é outra coisa importante. Eu venho do mercado financeiro, eu vivi uma outra realidade, um dos bancos Hum. mais agressivos, eu acho, do Brasil. Uhum. Eu aprendi muito, mas onde eu também aprendi a dor do conflito, o emocional, pessoas doentes, mesmo falando de empresa, de banco, por estarem ali envolvidas dentro do conflito, porque estressa, porque gasta tempo, porque você gasta, deixa de estar com família, porque você deixa de dormir pensando naquele assunto. Uhum. E aí você quer competir, você quer derrubar o outro, aí você derruba, e isso não te traz nenhum benefício. Aquilo não te traz, tipo, dá um vazio. Então, a colaboração sabe, você consegue construir coisas melhores, você consegue abarcar habilidades que você não tem, ter a humildade, né, de saber que a gente não sabe fazer tudo. Eu me dou super bem com meu sócio, que é meu ex-marido, inclusive, abafa. Então, sabe, a gente conseguiu encontrar, dentro das nossas diferenças, que nós somos muito diferentes, o positivo. Uhum. E é isso que é o conflito. Eu vejo muito sócio brigando porque tem habilidade diferente. Eu falo, nossa, é isso que faz o negócio acontecer. São as diferenças, mas Uhum. nem sempre as pessoas conseguem lidar com elas. Eu Falei falei para vocês, eu falei para vocês que hoje a gente ia ter aqui dicas importantíssimas, né? E eu estou aqui já assim feliz da vida, porque para além das dicas todas que a doutora André está nos entregando, ela tem inclusive essa generosidade de nos contar sobre a sua própria experiência, erros e acertos normais na jornada de cada um. E nessa jornada chamada vida, acabas de falar algo que nos conecta também. Eu também venho do mercado financeiro, né? Eu trabalhei no mercado securitário. Então, bancos e seguradoras, né, formam um grande pool no mercado financeiro. E sei bem quando você traz essa fala de competição, né? Vamos lá, vamos derrubar o outro lá, porque precisamos derrubá-lo para podermos sustentar o nosso lugar. E o quanto isso é algo insano, né? Porque nesse lugar a gente esquece a nossa interdependência. E aí, quando trazes essa segunda fala, dizendo, hoje, para mim, Andréa Maia, o que me faz sentido é a colaboração, eu posso te dizer que, sem sombra de dúvida, estamos abraçados. E eu acho que é importante, inclusive, nós termos tido a oportunidade, talvez, de experienciar esse mundo algoz, né, esse mundo do mercado financeiro, para que a gente, inclusive, possa hoje valorizar tanto esse lugar que a gente ocupa, né? Porque é um lugar que sereniza o nosso coração e que faz sentido, né? Eu costumo, inclusive, eu tenho dois filhos e eu costumo dizer para eles, né? Porque às vezes eles me perguntam: poxa, pai, o pai já fez toda essa jornada empresarial, agora o pai está aí já em vias, né, se encaminhando para encerrar a sua jornada, né? Minha irmã hoje é quem gerencia as empresas. E aí o pai vai para mediação, enfim, por que tudo isso? Talvez para poder deixar uma contribuição e oxalá que seja uma contribuição que possa permitir entregar a vocês, meus filhos, uma sociedade um pouco melhor,
do que essa que a gente encontra aí fora. Então, eu acho que nós estamos realmente muito sintonizados e isso me fortalece muito, né? Poder saber que a gente aí compartilha de um olhar de lentes muito, muito, muito próximas. Mas, doutora André, eu ainda quero abusar um pouquinho da sua estada aqui. Eu sei que é uma primeira passagem de uma, espero, de uma série de encontros que a gente vai ter, mas eu preciso lhe dizer algo que é importante, inclusive para que nós aqui no Mediadores Brasil possamos ajustar as velas do barco e talvez contribuirmos um pouco mais. Quando a gente fala de mediação extrajudicial, quando a gente fala de mediação ad hoc, né, aquele mediador que trabalha sozinho, né, atua aí, não necessariamente atrelado a câmaras de mediação, a gente percebe, e a doutora trouxe isso na sua fala por diversas vezes, que ainda é um mercado que nós temos que levar, né, ao público. E a doutora usou a expressão, o desafio de levar a mais pessoas, o desafio de fazer com que os advogados entendam efetivamente o que é a mediação e que não compete com o espaço deles, ao contrário. Então, diante de toda essa sua fala, a minha pergunta é: o que todos nós, que somos simpatizantes, que acreditamos nos meios dialógicos, podemos fazer, na sua opinião, para ampliarmos a mediação extrajudicial, o conhecimento das pessoas acerca da mediação extrajudicial? Em primeiro lugar, né, é muito gratificante estudar a mediação, cada vez mais se desenvolver. Mas uma coisa que eu percebi é que os mediadores, eles acabam, e eu já fiz isso, né? Mas assim, a gente vai aprendendo, né? Sempre nos mesmos nichos, se encontrando nos mesmos eventos, que é super importante a gente conversar sobre a mediação, desenvolver mais o nosso conhecimento, trocar com outros mediadores, né? Que é o que a gente está falando aqui, já falando de mentoria, sobre a gente compartilhar desafios, né? Às vezes alguém já passou, mas abrir espaço para ir em eventos de outras coisas. Às vezes eu acho que eu sei que a vida da gente é corrida, a gente precisa escolher, né? Muitas vezes, mas assim, divide um tempinho. Eu, nos meus cursos ou palestras, eu divido um tempinho para mediação, um pouquinho para outras coisas. Como eu estou entrando muito nessa coisa do empreendedorismo, tenho ido muito em coisas de estratégia, desenvolvimento de negócio, de marketing. E é interessante, porque primeiro, indo nesses lugares, você vai conhecer pessoas que não entendem nada de mediação, e você vai poder falar de mediação, e aí Uhum. elas passam a conhecer. Você ganha, abre a sua criatividade, né? O tempo todo eu estou relacionando outros assuntos à mediação. Sei lá, quando eu vi a primeira palestra de Design Thinking, eu nem sabia o que era desenho de sistema de resolução de conflitos, mas aquele negócio do Design Thinking abriu a minha cabeça. Não tinha nada a ver com mediação, o que eu fazia naquela época, uma amiga me chamou. Nossa, eu fiquei encantada com a ideia justamente de brainstorm, de questionamento, de curiosidade, de fazer as coisas de uma forma diferente, de inovar. Então, assim, e aí eu comecei, de todos esses lugares que eu vou, sempre tem alguma coisa que eu trago para a minha prática de mediação, seja para a minha fala, a gente falou, né, falei de persuasão, criar rapport, você tem que criar rapport com o seu cliente também. Não, você vai vender para uma empresa, às vezes a gente vende bloco, vende volume, né? Sei Uhum. lá, quando teve lá a época do Covid, shoppings ficaram fechados, a gente pegou um bloco de situações dos shoppings com os lojistas. Então, eu tinha que explicar, né, bem para eles o que, que era mediação, o que, que eles iam ganhar com aquilo, e é importante você ter a linguagem dessas pessoas. Então, às vezes a gente fica com uma linguagem muito de mediação. Quando Hum, eu fui desenvolver minha startup, fazer plataforma, eu percebi que muitas vezes eu ia explicar o que era mediação e ninguém entendia. Então, eu fui aprender a fazer o que a gente chama de pitch, né? Você uhum, pode. Como que você explicaria para uma criança de 5 anos o que é mediação? Eu falei, cara, porque a gente começa a ter uma linguagem da nossa tribo, né? E a gente está sempre junto.
Então, tem que, de vez em quando, ir nesses outros horizontes, sabe? Ver outras linguagens, entender o que está acontecendo em outros ambientes. O Joaquim Muniz, que é um amigo muito querido, que é um advogado reconhecido, ele fala que você tem que falar para os não convertidos. Isso. Então, a gente vai para aprender, né, a estudar na área de mediação, nos outros a gente também vai para estudar, mas também para falar, né? Hoje em dia a gente tem um segmento aí de trabalhar bastante para startups, né? Acabou que eu virei uma startup, eu falo com várias pessoas de startup que pô, tem muito problema com sócio, com investidor, com fornecedor, eles têm orçamento curto, são pessoas também que estão mais abertas a inovar, a usar soluções diferentes, então automaticamente comecei a vender, sabe? Nem era meu foco, era meu foco aprender, falar da mediação sempre, mas acabou virando um nicho para gente. Estudo de tecnologia, porque a gente desenvolveu plataforma, não pretendo virar uma expert em tecnologia, não tenho nem mais idade para isso, mas a gente tem que saber o mínimo, né? Se a gente quer usar tecnologia, e hoje é necessário em qualquer profissão você ter um mínimo. Falando de mediação para nesses ambientes, outro nicho que a gente tem é venda problema de software. O cara vende um software grande para uma empresa e não se adequa do jeito que tinha que adequar. Aí quem é responsável por essa foi entregue, não foi entregue, né? Porque se não está dentro da conformidade, é considerado não entregue. E aí, né, primeiro, você vai ganhando a linguagem, você vai entendendo os problemas. E você também vai identificando onde você pode vender. No final, tudo Uhum, é venda. uhum. Não adianta ter um produto maravilhoso que ninguém se interessa. Então, eu acho maravilhoso. A sociedade vai melhorar muito se todo mundo ajudar também. E olha E só, vai em outros horizontes, busque outros mares. era isso que eu ia dizer. Olha só, fechamento com chave de ouro, da doutora Andréa Maia. Mediadores, amplie horizontes, expanda a sua criatividade. Todos os conhecimentos adquiridos irão te ajudar nesse ofício chamado mediar. Lindo, 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 lindo. Bem, eu, como disse, né? Eu olho para esse relógio, ele me ganha sempre. E aí eu fico brigando com ele aqui, né? É, mas eu fico mais tranquilo porque eu sei que é o nosso primeiro de muitos, realmente, de muitos encontros que eu tenho certeza que irão ocorrer. E eu gostaria, doutora Andréa, de encerrar essa nossa linda conversa, esse nosso bate-papo tão agradável, lhe pedindo alguma dica. É, Algo que foi importante na sua jornada, na sua carreira enquanto mediadora. Um livro, um filme, algo que teve um toque especial, que quando encontrasses, dissesse assim, poxa, isso aqui ajustou as velas para que o meu barco deslizasse mais suavemente nesse caminho que escolhestes, que é o de mediar conflitos. Dá alguma dica para gente? Eu adoro livros, eu leio muito, como eu falei, eu Opa! bebo de várias fontes, né? Eu vou desde o Bhagavad Gita, coisa mais espiritual, Adoro, adoro. até o KR lá, né? Avalie o que importa. Mas, assim, o, um que me ajudou muito, e aí trazendo, né, para esse desafio de empreender, que eu acho que aqui já deve ter tido algumas dicas de mediação, quem está aqui já deve ter lido bastante mediação, então eu vou sugerir um livro chamado Startup Enxuta, que é um Startup livro. enxuta? É, ele Ah, fala sobre você começar a empreender do zero, com pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. ok, que legal. Não conheço essa obra, vou adquiri-la. É bem interessante porque ele fala do que é um mínimo produto que você precisa ter para vender. Uhum. Você não precisa começar tendo tudo perfeito, né? Você precisa dar o primeiro passo. Então, como eu falei, às vezes eu podia ficar lá presa que eu quero ter a melhor apresentação do mundo para levar lá para o escritório de advocacia e preciso ter primeiro dinheiro para contratar, ou vou me enrolar para contratar alguém para fazer porque é caro. Já fui Eu posso pesquisar aqui, fazer doutora. Já fui pesquisar aqui. É do Eric então, Yes? isso.
Ele traz Pronto. o conceito que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo produto viável. Então, qual é o mínimo que eu preciso para me jogar, para fazer essa venda? Um momento você vai querer ter um site, mas eu preciso ter um site. Agora, o que que é necessário minimamente? Eu posso começar, pô, que tem muito conflito no meu condomínio, oferecer para o meu síndico, eu posso oferecer na escola do meu filho, eu posso oferecer dentro da minha rede, né? Esse passo depois de você fazer uma rede social, o seu primeiro site pode ser dentro do Wix, que é gratuito. Na verdade, a gente tem que ter curiosidade também para procurar os caminhos, né? Mas ele vai trazer muito você a pensar nesse MVP. O que, que é o mínimo para eu botar para gerar? Que tenha de ponta a ponta a solução. Então, eu posso começar andando de bicicleta, depois passar por uma moto, para no final ter um carro, quem sabe um avião. Então, Uhum. ele traz isso, né? Você vai criar um planejamento de onde você quer chegar, mas você vai entender que você vai ter que começar com o primeiro passo e com pouco. Isso vale até para quem está com dinheiro para investir, porque você não quer jogar dinheiro fora. Acho que ninguém aqui curte jogar dinheiro fora. Eu vi gente querendo já começar com escritório, com secretária e tal. Isso não agrega muito, tá? Eu fui aprendendo a usar um coworking para depois Uhum. pensar, sabe? Tem muitos caminhos. Hoje, inclusive, a gente tem muitos caminhos, né, de criativos para fazer as coisas. Dá para usar muito internet, né? Eu faço muito hoje. Inclusive, voltei para a ideia do coworking porque praticamente, sei lá, 90% das minhas mediações hoje são online e do pessoal que trabalha comigo. Então, ele traz o conceito do MVP, ele traz o conceito das métricas, como que você mede se você está melhorando, Uhum. que para a gente que é humanas, para mim é um desafio a questão de números, métricas, ficar medindo. Então, ele vai trazer isso para você fazer de forma simples, porque a Startup Enxuta ela vem para ser simples. Uhum. Ele traz o conceito, esse conceito dos ajustes. Então, Uhum. você vai errar. Se é certo que você vai errar, comece logo e resolva logo, né? Então, é o conceito Ótimo. de, de ajustar a jornada, de agilidade nesse ajuste e de não se travar por isso, porque muitas vezes o erro te trava, né? Ai, meu Deus, então, né, você gasta energia, você para, você Uhum. desiste. A gente vai errar, a gente é vulnerável e a gente vai encontrar o caminho, né? Só não erra quem não faz, né? Então, o Startup Enxuta traz isso, que era um desafio, né? Eu acho que muita gente da minha geração foi criada pelos pais com aquela coisa de muita perfeição, e aí você não sai do lugar. Então, eu relaxei muito com relação a isso. Então, assim, vamos botar para rodar, porque vai errar e a gente vai ajustar. Então, que a gente erre rápido para resolver rápido. O próprio Rony lá da reserva, né, que eu gosto muito, acompanho lá o espaço que criou, né, foi uma inovação dentro do varejo, né, a reserva, a forma de venda, eles cobram mais caro, mas Uhum. eles resolveram escolher aquele nicho ali que traria questões sociais, doação de prato de comida, e beleza, também você vai abrir mão de um outro público, a gente tem que entender, é isso também, qual é o meu público? E ficar fiel a ele. Perfeito. E aí eles trazem isso e trazem o centro no cliente, que foi outra coisa que mudou a minha vida, porque eu me prendia muito nos conceitos que eu aprendi de mediação, de fazer naquele formato. Esse olhar, o centro no cliente, ou no ser humano, é o que há. Não adianta eu achar que essa mediação aqui é a melhor se não serve para aquela pessoa que está vindo me buscar. Então, cada vez mais entender o ser humano, entender aquela pessoa, e aí buscar a mediação é tão flexível, né? Ao mesmo tempo, eu vejo gente tão engessada em determinados conceitos, né? Flexibilizar para aquele cliente. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui é a experiência do usuário, user experience, né? Foi outra coisa que falar, quantos mediadores você tem? Eu falei, tenho mais gente de TI, de user experience, porque fica ali medindo, sabe, o público, o que que deu certo, por que que não procura mediação, se conhece o que que é mediação, a gente fica ali medindo toda a oportunidade que eu tenho de jogar formas, entender. Depois das mediações, saber o que que eles gostaram, o que que não gostaram, se eles têm alguma sugestão de uma coisa melhor que a gente pode fazer. Então, a Startup Enxuta, ela fala muito centro no ser humano, que está ali na sua frente. E você vai ter que
mudar, né? Essa jornada também, cada vez mais a gente tem que se adaptar. Eu comecei com a mediação, depois veio desenho de sistema, depois entrou tecnologia e outras coisas vão surgir aí na vida. E quanto mais você ganha esse jogo de cintura, você lida melhor com as adversidades que vão. A não ser que você esteja, né, a história do conflito só não surge para quem está ali morto ou parado. Isso. Uau. Bem, a vocês que eventualmente não conseguiram aí pegar, encontrar a dica de mediação do livro que a doutora Andréa está nos sugerindo, não se preocupe. Nós vamos estar postando essa dica no Mediadores Brasil como uma sugestão de livro, porque vindo da doutora Andréa, tudo tem que ser buscado, porque eu posso dizer a vocês, a doutora Andréa, ela não faz história, ela constrói essa história com todos nós. Puxa, Doutora Andréa, obrigada. Sabe como o coração fica quentinho, porque esse é o meu propósito. E quando a gente escuta, né, acho que é uma das melhores coisas que eu posso receber é essa sua fala. seu legado é um legado muito importante. Tenha certeza de que essa minha fala é uma fala muito do fundo do meu coração. Me faz muito sentido. Sempre fui um grande apreciador, um grande admirador do seu trabalho. E por isso, o meu desejo é tão somente de estarmos cada vez mais próximos, porque hoje, inclusive, percebo que partilhamos efetivamente, de muita coisa em comum e isso me abastece, assim, me deixa muito mais energizado para que possamos continuar nessa jornada. Aquilo que dissemos, né? Sozinho, às vezes, é mais complexo, mas quando estamos juntos, nos fortalecemos. Então, em nome de toda essa família do Mediadores Brasil, doutor André, hoje nós somos aí quase 10.000 pessoas que acreditam naquilo que eu acredito, naquilo que a doutora acredita. Estamos todos aqui nessa comunidade, né? Buscando construir algo que possa ser transformativo a nós próprios e à sociedade a qual pertencemos. Então, em nome de todas essas pessoas, o meu muito, mas muito obrigado do fundo do coração por essa gentileza de poder nos entregar aqui esse recurso chamado tempo, né, que hoje nos é tão caro, para conversar conosco, para entregar tanto conteúdo de valor e tenha certeza de que a sua fala estará, sem sombra de dúvida, orientando muitas pessoas que estão chegando e que estão percorrendo esse caminho da mediação. E eu tenho certeza que isso se alinha muito com o seu propósito, ser contributivo. Então, muito obrigado. Eu agradeço também todo esse espírito colaborativo, a oportunidade que você está dando para mim e para tantos outros mediadores, né, que eu tenho acompanhado também as outras entrevistas. Sempre de Estamos, muita qualidade, muitos olhares, né, diversas lentes aí, a gente está sempre aprendendo. Então, graças também a você dedicar esse tempo, a unir, a colaborar, é isso aí, por isso que a gente vai se dar bem. Já está se certeza. Nós é que agradecemos. Um beijo no coração, viu? Tudo de bom. dando.